Prometi falar hoje sobre criação e evolução. Eu tenho dito que nós vivemos num mundo de incertezas e que a nossa juventude, em particular, tem se tornado um tanto quanto indiferente à fé. Alguns até têm virado as costas para Deus pela influência deste mundo pecaminoso e mau, que se distancia cada vez mais de Deus. Que os professores têm uma grande influência sobre o aluno, sobre os alunos, mas eles não sabem nem muito bem por quê. Como o papagaio, repetem teses, mas não tem argumentação convincente. No entanto, afirmam não crer em Deus. Durante todo o discurso, revelam que são crentes, e tem que ser muito crente para crer na tese da evolução, e não na tese da criação. Eu não sei qual é a sua postura, não sei se essas teses têm te influenciado, mas o fato é que nós vivemos num tempo em que os cristãos têm sido muito insossos, porque acreditam, mas acreditam mais ou menos, porque são bombardeados pelos pensamentos ateístas dominantes. E para os ateístas, a vida é obra do acaso, o universo é obra do acaso. E esta influência tem dominado muito a mente, principalmente da juventude cristã, que por não conhecer a Bíblia, por não ter convicção e experiência com Deus, acabam sendo influenciados por esse pensamento negativista, mas dominante nos dias de hoje. Que há a ideia do criacionismo defendida pelos religiosos, que, sem saber muito porquê, afirmam que não, Deus criou tudo, tudo é obra de Deus, mas apenas como tese religiosa. Mas mais do que a defesa feita pelos religiosos, nós temos que entender que o criacionismo, ele é bíblico. Ele é sustentado pela Bíblia. E não precisa ir muito longe. Você abre Gênesis capítulo 1, verso 1, o escritor começa afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é bíblico. Os próprios cientistas, ateus ou não, eles sabem que o universo foi criado. Teve uma causa inicial. O que eles não admitem é que Deus tenha criado o universo. Mas além da tese religiosa, da tese bíblica, nós temos que entender que existe o criacionismo científico. E há muitos cientistas hoje que, acompanhando as evidências
da física, da matemática, chegaram à conclusão de que de fato há um Criador. Não há como comprovar que esse Criador seja Deus. É uma questão de fé. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz: pela fé nós compreendemos, nós entendemos que o mundo foi criado segundo a palavra de Deus. Pela fé. Mas as evidências têm levado muitos cientistas a acreditarem que este mundo tem uma causa principal, e essa causa principal se chama Deus. Por esta razão tem deixado o ateísmo. Mas eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19, ou melhor, os versos 19 e 20. Vou ler a partir do verso 18, para melhor compreensão. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Você pode ver Deus quando você contempla uma rosa, nas suas muitas criações. Mas quando eu vejo uma rosa exalando perfume, a sua beleza, e eu creio que qualquer pessoa, crente ou não, tem condição de concluir que não é obra do acaso. O acaso colocou perfume na rosa, odor no repolho. Eu creio, meus amados, que a existência humana, você sabia que para os que defendem a tese da evolução, esse pontinho que você tem aqui, ó, que a gente chama de cóccix, era onde ficava o rabo dos humanos, e que perdeu o rabo, ficou o cóccix. E que os que defendiam a tese de que o apêndice não serve para nada, era algo obsoleto que permaneceu no ser humano de algum outro animal. Hoje a ciência tem demonstrado que tanto o cóccix quanto o apêndice são vitais para a saúde humana. Uma ciência que se baseia em teorias e que, mais do que qualquer outra coisa, se preocupa em se opor à fé. Enquanto que a verdadeira ciência deveria se basear em fatos reais. Ciência busca comprovação. Mas, infelizmente,
O que nós vemos é um desejo ardente de tirar Deus do coração das pessoas. E aí se busca teorias de que o universo é obra do acaso, de que o ser humano é obra do acaso, seguindo um princípio da evolução. E mais do que nunca os estudiosos concluem, e eu acredito nisto, de que este universo foi feito pronto. Não em milhões e bilhões de anos, porque você tem que entender que essa tese de que o universo tem milhões e milhões de anos é exatamente para defender o argumento da evolução. Tem que ter milhões de anos para se chegar ao que temos hoje no que diz respeito à natureza, o universo e ao ser humano. Para que o processo evolutivo se afirme. Mas eu não posso crer nisto, porque as evidências mostram que o universo não pode ter mais do que 15 mil anos, de que o ser humano não tem mais do que 7 mil anos. E a gente vê pela própria Bíblia. Se você estudar a genealogia tem exatamente o objetivo de mostrar o que eles chamam de elo perdido, mostrar que tudo tem início e tem fim. Para mostrar que aqueles primeiros seres humanos viviam mesmo 800 anos, 900 anos. Não é por acaso, meus amados. Deus fez tudo perfeito. Hoje, um dos ateus mais badalados, Stephen Hawking, infelizmente, no auge dos seus 72 anos, continua na defesa da tese de que Deus é desnecessário. A ciência tem a resposta. E as suas teses são repercutidas nas universidades. E os, entre aspas, filósofos modernos, intelectuais, seguem na mesma cartilha. A cartilha das leis da física, que quando não pode explicar alguma coisa, ele afirma: isto faz parte da física desconhecida. O que é física desconhecida? Física desconhecida pode ser aplicada à passagem de Moisés pelo Mar Vermelho, que a intelectualidade não aceita. Mas a Bíblia afirma, e eu não tenho dúvida, porque Deus está acima da física, da matemática. Deus é Senhor de milagres. O que é desconhecido para eles é milagre para nós. É milagre para nós. Mas, infelizmente, preferem acreditar numa grande explosão que deu origem, quer dizer, as coisas desorganizadas, com o passar do tempo, foram se organizando. Pensamento este combatido em todos os tempos, porque nada desorganizado
venha se organizar por si só. Mas o contrário, sim. Coisas organizadas se desorganizam. Coisas organizadas se desorganizam. Nada se organiza por si só. Mais do que isto, eu tive a preocupação de trazer para vocês aqui, quando, por exemplo, a gente fala num átomo que explodiu, você talvez pense numa bomba atômica, não é isso? Na verdade, foi a partir da análise que fizeram dos átomos, da reação dos átomos, e aí sim, com o estudo da física, o desenvolvimento, dentro daquela equação desenvolvida por Einstein, eles inventaram a bomba atômica, nas experiências feitas com a reação de um átomo. Mas o que é um átomo? Na tua cabeça, o que é um átomo? Quer saber o que é um átomo? Divide 1 metro por 1000. Você vai encontrar o quê? 1 milímetro, tá certo? Você divide 1 metro por 1000, você tem 1 milímetro. Agora você divide 1 milímetro por 1000. Você tem 1 micrômetro. 1 micrômetro dividido por 1000, você tem 1 nanômetro. Está dando para acompanhar aí? Agora você divide 1 nanômetro por 1000, você tem 1 picômetro. Talvez você nunca nem ouviu falar nisso, né? Agora pasmem, quando você divide 1 picômetro por 1000, você tem 1 atômetro. Aí surge o átomo. Uma partícula. Que ainda se divide em 3. O núcleo do átomo, o nêutron e o elétron. Tudo isso deu origem àquela partícula. Mas como surgiu essa partícula? Ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta. Não tem resposta porque não se tem Deus. Porque Deus é a causa primária, Deus é a causa principal. Para nós foi Ele que fez o universo. Aliás, eu quero ler um outro texto aqui da palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, os versículos 16 a 18. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre nós, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inescrutáveis. Correlato de Romanos capítulo 1. E o apóstolo Paulo, ele vai falar ainda que tudo foi feito através de Jesus Cristo. Tudo veio a existir, confirmando o que está em João, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas vieram a existir por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Jesus é a causa de todas as coisas. Para aqueles que têm dificuldade de crer, de acreditar na Bíblia. Mas eu concluo com um testemunho de homens, cientistas, que não acreditavam em Deus.
ateus confessos, mas que pelas evidências se curvaram diante do Senhor. Se curvaram diante do Senhor. E me chamou muita atenção nas leituras que tenho feito, e principalmente deste homem chamado Francis Collins, cujos livros eu sempre fui um apreciador. E o testemunho, brevemente, que eu compartilho é este. Um dos mais famosos cientistas do mundo de hoje, Francis Collins, não foi sempre um cristão. Ele não herdou o cristianismo dos pais, porque não nasceu em berço religioso. Nem foi introduzido à fé por razões emocionais, porque era um ateu convicto, que passou a crer em Deus depois de estudar pela física as evidências das criações. Ele fala sobre isso em seu livro, A Linguagem de Deus. Creio que o tenho, inclusive, em minha biblioteca. O cientista apresenta evidências da fé, que saiu no mesmo ano do livro Deus, um Delírio. Em uma entrevista a um canal de televisão norte-americano, ele declarou: eu concordo com o que Dawkins, que eu mencionei há pouco, disse. Somente se pode crer quando se tem evidências. Ele cita Dawkins, que afirma ser Deus um delírio. Só se pode crer quando se tem evidências. Então ele diz: eu concordo com Dawkins. Nós devemos ensinar os jovens a buscarem as evidências antes de chegarem a uma conclusão. Pois foi exatamente isso que me tocou e que fez de mim um crente, após ter sido ateu por toda a minha vida. Eu olhei para as evidências, olhei para as provas, e vi que eram mais convincentes as que revelavam Deus como um Criador que existe, do que as que negavam do que as evidências que o negavam. Amados, este é o relato sobre a vida de alguém que negou a fé em Deus, mas que pelas evidências concluiu: não há como continuar negando. Os céus manifestam a glória de Deus. Eu não sei qual a tua postura. Eu não sei como você tem encarado este assunto. Homens cientistas têm se curvado diante de Jesus. E qual o teu posicionamento? Paulo diz que um dia todo joelho se dobrará. Filipenses capítulo 4. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós nos curvamos diante dele porque nós reconhecemos a autoridade dele sobre a nossa vida. E precisamos viver isso, porque há muitos que precisam ser despertados, há muitos que precisam ser salvos.
precisam viver intensamente a fé cristã. Não, eu não estou perguntando se você é religioso, crente ou não, mas como você tem visto Deus? O que é Deus para você? Porque muitas vezes nós nos dizemos até cristãos, mas esses pensamentos ateístas têm invadido as nossas mentes e têm feito de muitos de nós céticos, indiferentes e religiosos frios. Qual tem sido verdadeiramente a sua posição? A demonstração da tua fé, da tua crença. Deus não nos chamou para vivermos uma vida apenas de apreciadores da fé, mas nos chamou para vivermos a profundeza da fé em Deus, que nada mais é, nada menos é do que um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Ele te chamou para isso. E se você tem, de fato, essa convicção, a tua vida tem que ser diferente. Você tem que viver isto intensamente, porque foi para isso que Ele nos fez e nos chamou, nos salvou, porque Ele precisa de nós para salvarmos outros. Outros que estão perdidos, como talvez seus amigos, familiares, parentes, com os quais precisamos nos preocupar. Porque a eternidade é uma realidade, com Deus ou sem Deus, e você não pode ser um cristão incrédulo. Quem não for passar com Deus, vai passar a eternidade na perdição eterna. Isto não é fantasioso, isto é realidade. E se o é, nós temos que anunciar que a esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus faça de você um homem, uma mulher diferentes. Que procure viver intensamente a fé em Deus,